Estamos na aldeia Cuicuro, no Alto Xingu, bem no coração do Brasil. Muito, muito antigamente, como dizem os índios, os Cuicuro viviam fora do parque indígena do Xingu, mas em suas vizinhanças. Quando os brancos começaram a chegar àquela área em busca de novas terras, os irmãos Orlando e Cláudio Vilas Boas aconselharam os Cuicuro a vir para dentro do parque, para não serem mortos nos conflitos. Hoje, eles vivem numa aldeia de 19 casas. São mais de 200 pessoas perto do rio Culuene. Cuicuro quer dizer peixinho bicudo. Sempre que há um acontecimento importante na aldeia, os homens tocam essas flautas, que eles chamam de tana. Hoje, estão tocando porque logo vai haver na aldeia um Quarupi, a maior festa do Alto Xingu, em homenagem aos mortos ilustres. Enquanto a festa é preparada, os homens tocam suas flautas todos os dias. E quando começam, de manhã bem cedinho, têm de tocar até o fim do dia, pouco antes do pôr do sol. Quem são os Cuicuro? De onde surgiram? Como todos os índios do Alto Xingu, os Cuicuro não têm um deus, têm um herói. Segundo os habitantes das nações indígenas que povoam esta área, foi exatamente aqui, onde as águas dos rios Culuene, Ronuro e Batovi se juntam para formar o rio Xingu, que o mundo começou. Neste lugar chamado Morená, que é território Camaiurá. Mas o mundo era o caos. Então veio Mavutsini, o grande herói transformador dos indígenas desta região. E veio para botar cada coisa no seu lugar, para botar o mundo em ordem, botar os rios para correr, separar os animais, cada coisa em seu lugar. Um dia Mavutsini fez um arco e precisava de corda, mas só quem tinha corda era a onça. Então Mavutsini tentou pegar a corda da onça, mas ele foi visto e a onça ameaçou matá-lo. Então Mavutsini prometeu dar-lhe as filhas em casamento, para não ser morto. As filhas de Mavutsini ficaram com medo e não quiseram se casar com a onça. Então ele pegou troncos de árvore e fez várias filhas com eles. Algumas também tiveram medo da onça. Uma morreu no caminho e só duas, afinal, se casaram com a onça. Mas uma delas foi morta pela mãe da onça, porque se recusou a comer um piolho. E ela estava grávida. Da sua barriga, a formiga tirou gêmeos, o sol e a lua. O sol e a lua, os gêmeos, queriam que a mãe voltasse a viver. Foram ao mato, cortaram um tronco de árvore e fizeram uma festa. Mas Mavutsini lhes disse que não adiantaria, ela não voltaria a viver. Isso só é bom, disse ele, para lembrar a mãe de vocês. E é por isso que até hoje os povos do Alto Xingu cortam troncos de árvores para encarnar seus mortos ilustres na festa do Quarupi. Depois de ordenado o mundo, o sol e a lua subiram ao céu. Atiraram uma flecha que se fincou no firmamento, e outra flecha que se fincou na primeira, e outra, e mais outra, e mais outra. Assim fizeram a escada pela qual subiram, e lá ficaram para sempre, deixando aqui embaixo o mundo dos homens.
Chegar perto de um índio, da cultura do índio, exige mudança radical de perspectiva. Como se o olho passasse a ver pelo lado oposto, no sonho, no inconsciente. Entender o índio, entender sua cultura e respeitá-los, implica despirmos-nos desta nossa civilização. Porque o encontro com o índio é um mergulho em outro espaço e outro tempo. Um espaço aberto, amplo, de céu e terra, água e fogo. Um espaço colorido e pródigo, povoado por animais, vegetais e minerais, e espíritos. Um tempo prodigiosamente mais lento que permite consumir meses para polir o arco ou aguçar a flecha. Convida a desfiar os dias na tarefa de dar à palha o entrelaçado perfeito da esteira ou do teto. Confere à cerâmica a forma fantasiada nas tintas da imaginação. Tempo para o índio varar a noite dançando. Tempo para receber o filho que nasce e despedir o ancestral que morre. Tempo para rir e chorar, cantar e dançar, plantar e colher. Mas é preciso revirar os olhos e afugentar velhos conceitos para de fato enxergar. Abrir os ouvidos ao silêncio. Curtir o detalhe, perceber a minúcia, a sofisticada simplicidade, quase sempre fruto de uma tradição milenar que passa de boca a ouvido, mão a mão, geração atrás da outra. É preciso reabrir portas fechadas dentro de cada um de nós. Reencontrar a simplicidade perdida, a inocência, a solidariedade, a cor e a música. Nesse reencontro, detalhe a detalhe, risco a risco, surgirá o corpo do homem em sua plenitude plantado no coração da natureza, vivendo a utopia e contemplando o mistério. É assim o mundo do índio que não morreu no encontro com o homem branco, nem se degradou. É assim no Alto Xingu. E é assim no Baixo Xingu. Mas no Baixo Xingu, o grande herói já não é Mavutsini. É Iprere, como conta Raoni, o grande chefe Tchucarramãe. Meu pai contava história antiga. Antigamente, que não tinha nem branco, como hoje que tem branco. Tem português, o português misturado com branco, né? Então, o meu pai contava muito história antigamente. Quem que nasceu primeiro foi a avó nós. A avó nós nasceu primeiro. O nome dele chama Iprere. Iprere era um homem, cabeça muito grande, né? Homem muito grande. Antigamente que não tem rio como hoje que tem Xingu. Antigamente que não tem como hoje que tem serra também. Antigamente que hoje, como hoje que tem mato, tem árvore, comida no mato também, bicho também. Quem que nasceu primeiro foi Iprere, nasceu primeiro, ele fez rio, ele fez comida, ele fez tudo coisa que ele fez. O Parque Indígena do Xingu ocupa uma área de 22 mil quilômetros quadrados no nordeste de Mato Grosso, onde vivem umas 3 mil pessoas. Cortado na direção sul-norte pelo rio Xingu, suas terras são banhadas por vários outros rios. O Culuene, o Ronuro e o Batovi, que formam o Xingu. O Culizevo, o Manitsauá-Missu, o Liberdade, o 7 de Setembro e muitos outros. Estas águas incrivelmente transparentes são do rio Tuatuari, um afluente do Culuene. Na época mais seca, que vai de abril a setembro, ele parece um aquário. Navega-se em suas águas por entre cardumes de tucunarés e acarás, pintados e tracajás que se destacam sobre o fundo de areia branca. É uma natureza quase intocada, desconhecida dos habitantes das grandes cidades. Até algumas décadas atrás, todas as 16 nações que hoje povoam o Parque do Xingu eram de guerreiros. Hoje, todas as nações estão pacificadas, não se guerreiam. Ao contrário, unem-se cada vez mais em defesa de suas terras cobiçadas pelo homem branco. Uma das poucas lembranças dos tempos de guerra é este ritual do Jauari, conhecido por todas as nações do Alto Xingu. Antigamente, ele era uma dança de guerra. Hoje, apenas representa a guerra entre dois grupos de uma mesma aldeia ou entre homens de duas aldeias. E termina com uma dança belíssima, aqui mostrada pelos Waurá, um dos grupos mais preservados em sua cultura no Xingu. Ao lado dos Waurá, vivem no Alto Xingu também os Camaiurá, os Iaualapiti,
os cuicuru, os calapalo, os merinaco, os matipu, os aueti, os narrucuá. E ainda os ticão, os trumai, os cajabi. E depois os juruna, os suyá. Bem ao norte do parque ficam os tchucarramãe e os crenacroro. No Xingu falam-se línguas que pertencem a 4 dos grandes troncos do Brasil: Tupi, Aruac, Caribe e Gê. Dizem alguns cientistas que os índios aprenderam a falar imitando os sons dos pássaros. Talvez seja. Se aprenderam, aprenderam bem, porque falam muito. E todos ao mesmo tempo, como os cuicuru que participam desta cerimônia em que se furam as orelhas dos meninos. No Baixo Xingu, as aldeias em geral ficam à beira do grande rio, como esta. Já no Alto Xingu, por causa das cheias dos rios, as aldeias costumam ficar mais distantes da água, como esta bela aldeia Uaurá, iluminada pelo pôr do sol esplendoroso das épocas mais secas, sempre seguido de noites claríssimas, coalhadas de estrelas. Entre os índios do Xingu é sempre assim. Tudo tem uma história, uma origem, e tudo tem dono. Os animais, os vegetais, as pedras, tudo. Ao contrário dos brancos, não há uma separação entre a natureza e o mundo do cotidiano, nem entre o natural e o sobrenatural. Tudo forma um todo único e explicado, e belíssimo. Os pássaros e os peixes que povoam os rios e a mata vão aparecer depois nas danças e nos cantos dos povos do Xingu. Esta, por exemplo, é a dança do papagaio, parte da Tauaraná, uma sequência de danças dos Uaurá e de outros povos do Xingu, em homenagem aos animais que os cercam. Mas a dança mais elaborada e para a qual os Uaurá mais se preparam é a do Sapucuiauá, para que possa encarnar-se aquele espírito que vive no fundo das águas. Encarnado, ele pode dançar e comer. Depois, satisfeito, ele retorna ao fundo das águas. Durante dias, os Uaurá preparam as vestes rituais para esta dança e as máscaras do Sapucuiauá. Aqui, os dançarinos que encarnam o Sapucuiauá vão até a casa do chefe Malacuiauá pedir comida. Ele oferece biju de mandioca e peixe. O Sapucuiauá reclama, não gosta, volta para o meio do terreiro. Mas acaba aceitando a comida. Às vezes, a convivência harmoniosa fica impossível. Quando a surucucu venenosa entrou na área da aldeia, ameaçando crianças e adultos, os cuicuru não hesitaram. Veja.
Aldeia Uaurá, no Alto Xingu. Manhã de sábado. Um sábado como outro qualquer, porque índio nem conta tempo. É a mesma rotina lenta de sempre, imutável há séculos. Mas de repente começa um corre-corre, à porta de uma casa. Pessoas entram apressadas, e sai um homem chorando e amparado por outro homem e uma mulher. Ele chora porque sua mulher, o Lussan, está em trabalho de parto desde a noite anterior, mas não consegue dar à luz seu primeiro filho. Ela está sofrendo muito. Levado para a casa dos homens, no centro da aldeia, ele é consolado pelos parentes. Malacuyauá, o grande chefe e pajé, é chamado. Ele já vem trazendo às mãos o charuto que os pajés fumam para entrar em transe e ver os espíritos. Cauné, mulher de Malacuyauá, também vai ajudar. O grande pajé pede que todos se recolham às suas casas e não façam barulho. Ele quer ouvir os pássaros para saber qual espírito está impedindo o Lussan de dar à luz. Poucos minutos depois ele já sabe. É o espírito dono da mandioca. Insatisfeito com alguma coisa, ele penetrou no corpo da gestante. Para agradar o espírito dono da mandioca, as mulheres da aldeia vão cantar. Elas se reúnem perto da casa dos homens e seguem para a casa de Lussan, acompanhando um dos pajés, o Aurá, de cocar a cabeça. Na casa dos homens, os pajés preparam-se para começar seu trabalho. Entre eles está, o que é raro, uma mulher pajé. Os pajés enrolam e amarram seus longos charutos de folhas que só eles fumam. Na preparação, vão engolindo fumaça, até chegar ao estado de transe e a comunicação com os espíritos. Agora, vão em fila para a casa de Lussan. O Lussan está deitada na rede, o marido a seu lado. Um dos pajés começa o trabalho. Ele tenta com a boca tirar o espírito da barriga da mulher. Com seu carinho, o marido tenta aliviar as dores de Lussan. O pajé reza, fuma, esfrega a fumaça nas mãos e vem de novo tirar o espírito, agora com as mãos. O pajé tenta de novo. O Lussan geme. Ela continua a sofrer muito. A criança está atravessada bem no alto do seu ventre.
Agora os pajés vão para a casa dos homens descansar e alimentar-se. Quem se beneficia do trabalho dos pajés, no caso o pai da criança, tem a obrigação de alimentá-los e de pagar seu trabalho com colares e outros objetos. Se isso não for feito logo em seguida ao trabalho, o pajé perderá totalmente sua força e seus poderes. No terreiro da aldeia, as mulheres preparam-se para outra cantoria com a qual querem agradar o espírito dono da mandioca. As crianças também participam e comem peixe cozido. Nas aldeias do Xingu, as crianças participam de tudo. Não há separação entre a vida dos adultos e a vida das crianças. Aqui, por exemplo, os meninos estão se pintando para participar do ritual do Jauari, uma das tradições mais importantes dos povos desta área. O Jauari é um ritual em que a guerra é representada por dois grupos, de uma mesma aldeia ou de duas nações diferentes. Antigamente, todas as nações desta área eram guerreiras. Hoje, elas já não lutam mais entre elas. Mas o passado de guerreiros está simbolizado nesse ritual com a participação plena dos meninos. As meninas também participam de tudo. Aqui, elas estão integradas no ritual do Yamurikumá, do qual só participam mulheres. É um ritual de protesto das mulheres que tem suas raízes mergulhadas na mitologia mais antiga dos povos do Alto Xingu. Nele, as mulheres manifestam seu descontentamento com os homens e o fazem comportando-se como eles. Pintam-se como os homens, enfeitam-se como eles, dançam como eles e até lutam. E as meninas participando de tudo. Este é um dos momentos mais altos da vida de uma nação do Alto Xingu. Os Cuicuro estão dançando na preparação do Quarupi, o grande ritual em homenagem aos mortos ilustres. E o pequeno guerreiro resolveu, por sua conta própria, incorporar-se à dança dos homens. Ninguém o impedirá, ele dançará o quanto quiser. Os índios são extremamente carinhosos com seus filhos. Veja estas cenas de Iupalanã, um Waurá, na rede com a mulher e os filhos. Para os Waurá, como para todos os povos do Alto Xingu, as crianças nascem do pai. A mãe os faz crescer na barriga. Por isso, os filhos têm sempre a nacionalidade do pai, seja qual for a nacionalidade da mãe. Esta é uma cena frequente no Alto ou no Baixo Xingu. A mãe cata piolho nos filhos. E come os piolhos, como aqui entre os Crenacroro. E tem os seus piolhos catados pela irmã. Mas o pai também está presente. Cortando os cabelos, no banho, levando o filho a passear de bicicleta, ou mesmo interrompendo o trabalho se é solicitado pelo filho. Pai e mãe não gritam com o filho pequeno, jamais batem, seria uma covardia. Mas e pequenininho, filho assim de 1 ano, 2 anos, não. Pequenininho? Não bate? Não bate. Nunca? Nunca, nunca. A paciência de um pai do Xingu quase não tem limite. Vamos acompanhar aqui Tabata ensinando seu filho Maricá a pescar com flechas. Eles estão na pescaria em que os Cuicuro vão estocar peixes para seus convidados da festa do Quarupi. Nesta primeira parte da pescaria foi espalhado timbó na água, o sumo de um cipó que paralisa os peixes. No começo desta pescaria, só as crianças podem flechar os peixes. Maricá não está conseguindo, mas Tabata não se impacienta. Insiste. Mesmo que Maricá erre 1, 2 ou 20 vezes seguidas, ele insistirá. Maricá é que está um pouco desanimado, coça a cabeça. Já sem paciência, Maricá tenta fisgar o peixe com a flecha. Nem assim. Então, vai com a mão mesmo. Agora a persistência de pai e filho começa a ser recompensada. Maricá acerta e tira o peixe.
Maricá está contente, afinal, está conseguindo. O Lussan já quase não suporta as dores. Os pajés continuam a trabalhar. Eles acham que logo mais ela conseguirá dar à luz. Quando nascer o filho ou filha de Ulussã, será criado como todas as crianças do Xingu. Isso quer dizer que não irá à escola, pois não há escolas ali. A família lhe ensinará quase tudo. Os xinguanos educam seus filhos de modo bem diferente do nosso. A criança pode fazer quase tudo sem ser reprimida. Pode brincar com faca e facão. Pode subir no teto ou na parede sem que lhe chamem a atenção ou a proíbam. Pode brincar nos rios e lagoas sem ser repreendida, ainda que acabe picada por marimbondos. Pode sair de canoa pelos rios sem os adultos. Pode até atravessar pinguelas sobre atoleiros perigosos. Ninguém repreenderá uma criança por fazer qualquer dessas coisas sozinha. Uma criança do Xingu é educada para aprender muito cedo a fazer tudo sozinha, para ficar autônoma, para ser independente, e o mais cedo possível. Se não for assim, não terá condição de sobreviver naquele meio. Mas isso não quer dizer que as crianças do Xingu não brinquem, não tenham infância. Brincam muito até. Só que, ao contrário dos brancos, têm de improvisar seus brinquedos. Estes meninos, por exemplo, imitam na maior gaiatice os tocadores de flautas nos rituais. Mas é na natureza que as crianças do Xingu encontram seu maior divertimento. Nas árvores, principalmente, como estes pequenos cuicuro que inventam um ritual parecido com o dos adultos antes de se divertir subindo nos troncos e balançando nos galhos. Uma das diversões preferidas, porém, ainda é a corrida de canoas. Aqui disputam meninos contra meninas. Os meninos são mais treinados e não têm dificuldade para vencer. As meninas desistem logo e preferem nadar e brincar na lagoa. Os meninos inventam, então, outra brincadeira. Remam, remam, remam e depois se juntam na popa para fazer peso e afundar a canoa. Mas tirar a água da canoa, para eles, não é problema. São rapidinhos. Depois de quase 48 horas de trabalho de parto e ajudada por 2 pajelanças, das quais participou praticamente toda a aldeia, de uma forma ou de outra, finalmente hoje, neste domingo, ao 12h15, o Lussan deu à luz a uma menina, que vai se chamar Tilá Tilá. Tilá Tilá é o nome de sua avó, enquanto era criança ainda. Quando crescer, quando for mulher, Tilá Tilá adotará outro nome. Agora, aí está ela, a mais nova xinguana, em sua pequena rede. Debaixo dela, na rede maior, a mãe, o Lussan, que tanto sofreu para que ela viesse ao mundo. Ao lado, o pai, que tanto chorou. A avó, a mulher pajé e as irmãs já deram ao Lussan chás de ervas para acabar de expulsar a placenta. Já lhe aqueceram a barriga com pedras quentes para suavizar as dores. A avó materna cuidará de Tilá Tilá enquanto a mãe estiver sem forças. Por isso, os uaurá estão dançando, para recebê-la e para agradecer ao espírito dono da mandioca que, no fim das contas, permitiu que ela viesse ao mundo.
para ser mais uma cidadã do Alto Xingu. O dia está amanhecendo na aldeia Crenacroro, no Baixo Xingu. Os homens, acompanhados de 3 adolescentes, dançam para o marimbondo. O sol já está surgindo e começa a dissipar a névoa que cobre o rio Xingu. Mas a lua minguante, ainda alta, está bem visível no céu azul. Daqui a pouco, estes homens e estes adolescentes vão submeter-se a uma prova de coragem. Para os homens, ela já não é tão excitante ou amedrontadora. Já passaram por ela antes. Mas para os meninos, é a primeira vez. Eles estão um pouco assustados. Vão ter de arrancar com suas próprias mãos e sem nenhuma proteção no corpo, pedaços de uma caixa de marimbondos povoada por milhares deles. Bater marimbondo, como dizem os Crenacroro, é uma das provas pelas quais os meninos têm de passar obrigatoriamente antes de ser considerados homens adultos. É um dos muitos rituais que marcam entre os índios do Xingu a iniciação na vida adulta. De véspera já foi construída uma escada para chegar até o alto da árvore onde está a caixa de marimbondos. Creton, um dos Crenacroro, e um menino batem na escada e a sacodem para irritar os marimbondos. Vestidas e com panos na cabeça, as mulheres seguram às mãos ramos de árvores com os quais ajudarão os homens a livrar-se dos marimbondos. Os homens que vão participar da prova estão chegando. O primeiro já vai subir pela escada. Com as mãos nuas, ele arranca um pedaço da caixa apinhada de marimbondos e desce voando, ferroado e perseguido pelos bichinhos enraivecidos. E já vai outro arrancar mais um pedaço da caixa. Debaixo dos risos dos que só assistem, as mulheres o ajudam a livrar-se dos marimbondos. Agora sobe o primeiro menino. E também arranca um pedaço da caixa com a mão. As mulheres têm de acudi-lo logo. Ele foi muito ferroado. Tem de ajudar o outro também. Agora chegou a vez de Creton. Ele já foi chefe dos Crenacroro. Agora não é mais. Os marimbondos pegaram fundo Creton. Ele fica apavorado e o pessoal se diverte. Onde mordeu? Dói muito? Dói muito. Muito, né? Muito. Uns 150 quilômetros ao sul, perto do rio Culuene, no Alto Xingu, os Cuicuro também vão começar a dançar. E também aqui se trata de um ritual de iniciação de meninos na vida adulta. Um ritual de passagem. É a dança preparatória para a cerimônia de furação de orelhas. Todo menino Cuicuro, em alguma época antes de tornar-se adulto, tem de furar as orelhas. Só no dia em que fura as orelhas é que ele recebe seu nome definitivo, de homem. Até ali, ele é chamado por um nome de criança. A cerimônia de furação de orelhas se realiza sempre no dia seguinte ao Quarupi, o grande ritual em homenagem aos mortos ilustres do Alto Xingu. Mas nas semanas que antecedem o Quarupi, todos os dias acontece esta dança preparatória. Ela é comandada por Narro e Atafulo, 2 chefes Cuicuro que conhecem as palavras sagradas do ritual, que eles entoam em voz grave, de mãos dadas com 2 dos adolescentes que vão furar as orelhas. São os 2 de pele mais clara. Ela ficou assim, esbranquiçada, porque eles estão há muito tempo em reclusão
presos num quarto dentro de suas casas 24 horas por dia. Só saem em ocasiões muito especiais como esta. Nesse tempo de reclusão, o adolescente toma ervas para ficar forte, aprende muitas artes e medita. Às vezes, no Alto Xingu, a pessoa muda de nome mesmo depois de adulta. Paru, o chefe Yaualapiti, explica por quê. Você antes não chamava Paru. Como você chamava? Canato. E por que mudou? Mudou. Nasceu o filho de meu filho. Nasceu meu neto. Nasceu primeiro filho da Aritana. Eu dava nome minha, outro nome, Tapiruatá. Esse aqui, filho da Aritana. O filho de Pira, eu dei o Canato para ele. Quer dizer, você chamava Tapiruatã É, Canato. Canato. Aí o filho do Aritana ficou chamando Canato. Tapiruatá. Tapiruatã. É. O filho do Pira ficou chamando Canato. Canato. Aí você perdeu os nomes. Aí eu perdi o nome, aí eu achei meu nome Paru. Como é que você achou esse nome? E eu gostava do nome de Cajabi, agora morreu. Parou, chegou ali, o posto, aí eu comprou, trocou o nome dele. Eu falei, parou, eu vou ficar parou, eu vou pagar para ele. Pegou miçanga de vocês. Bastante deu, Você pagou para ele? pagou. Camisa, calça, deu. Ele ficou com o nome dele. Ficou, eu fico o nome. E ele, como é que ficou? Aí ele ficou, eu dei o nome, e aí? E aí? E aí? Aqui na aldeia Uaurá, vários adolescentes estão em reclusão por um tempo que pode ir de 1 a 3 ou 4 anos. Cupadpeno, neto do chefe Malacuyauá e filho de Atamai, está em reclusão há mais de um ano. Nesse tempo, ele não vê ninguém, a não ser o pai e a mãe que cuidam dele. E dia sim, dia não, submete-se à escarificação. Seu corpo é arranhado com dentes do peixe cachorra até sangrar. É outro método usado pelos índios do Alto Xingu para, segundo dizem eles, tirar o cansaço e fortalecer para as lutas corporais. Essas lutas, quase sempre travadas na festa do Quarup, são muito importantes para os povos do Alto Xingu. Ser um grande lutador é um objetivo na vida desses homens, que em outros tempos foram grandes guerreiros. Este menino cuicuro, que vai furar as orelhas no próximo Quarup, desde bem pequeno passa periodicamente pela escarificação, pela arranhação, como dizem os cuicuros. Mas ainda assim está assustado e é ajudado pelo pai. Mulher arranhar aqui no bundinha, para crescer bundinha, sabe? Aí depois a gente passa com remédio também para mulher, para crescer. Você não vê minha filha? Sempre arranha aqui. Com tantas ervas, tanta escarificação e poupando energia na reclusão, os adolescentes do Alto Xingu de fato ficam fortíssimos nesses anos de prisão doméstica. E já por volta dos 13 ou 14 anos, mostram sua força nos treinos para o Quarup. Mas a vida do adolescente no Alto Xingu não é feita só de sacrifícios como a reclusão. Passada esta, eles costumam divertir-se muito. Costumam andar sempre em grupos, como todos os jovens, só que de mãos dadas. Adoram fazer palhaçadas e exibir-se. São grandes gozadores. Como os meninos, os adolescentes divertem-se muito em banhos numa nascente, ou em grandes palhaçadas coletivas na lagoa próxima da aldeia.
A Yapicu é uma linda menina Uaurá, neta do chefe Malacuyauá, filha de Atamai, irmã de Cupa de Pena. Já está chegando à adolescência e vive seus últimos dias da infância. Brinca, ajuda a cuidar dos irmãos menores, ajuda a mãe a descascar e ralar mandioca, fazer biju e mingau. Quando a mãe pede, vai buscar água, que é uma tarefa exclusiva das mulheres. Quando há homens brancos por perto, assustada com as histórias que falam de violência sexual dos brancos, a Yapicu põe roupas. Mas, em geral, vive nua. Embora não tenha passado ainda pela reclusão a que se submetem também as adolescentes do Alto Xingu, a Yapicu já participa dos rituais da aldeia. Aqui, ela está participando das lutas entre mulheres no final do ritual do Yamuricumá, um ritual em que as mulheres do Alto Xingu protestam contra os homens e se rebelam, fazendo tudo o que eles fazem e é privativo do sexo masculino. A algumas dezenas de quilômetros da aldeia Uaurá, entre os Cuicuru, esta jovem já está presa há quase um ano na casa dos pais. Seus joelhos e tornozelos, muito apertados para ficar fortes, estão bem mais finos que o resto da perna. Como todas as meninas do Alto Xingu, ela está em reclusão desde a primeira menstruação. Seu pai, Apucacá, um dos chefes Cuicuru, explica como é. Menina, quando vai sair sangue? A primeira vez? É a primeira vez, quando vai ficar sangue. Tá aqui, aquela menina aí, tá esperando. Aí Nunca o que ela faz? Ela conta pro pai? Conta quando sair logo o sangue. Aí ele conta, logo ele vai contar. Ela vai contar logo. Pro pai e pra mãe? Pai e mãe. E aí? Dele. O pai... Aí depois saiu sangue, tá bom. Direto ao deitar. Fica deitado? Fica deitado. Quanto tempo? Fica 4 dias. Em ocasiões especiais, a jovem reclusa pode sair de seu quarto. Como aqui, para participar desta dança ritual que acontece todos os dias nas semanas que antecedem a grande festa do Quaru. Fora dessas ocasiões, a Uná só é vista pelos pais e pela avó, que lhe prepara a comida. A reclusão, embora os povos do Alto Xingu não o digam expressamente, é também uma forma de evitar uma promiscuidade sexual precoce, já que nada impede a atividade sexual antes do casamento. É também uma forma de retardar o casamento das meninas. Esta outra jovem Uaurá, Kulaí, está há mais de 2 anos em reclusão na casa de seus pais. Como não podia cortar os cabelos enquanto presa, eles lhe cobrem todo o rosto. Hoje é um dia muito importante para Kulaí. Ela está saindo para dançar na dança do pássaro Ualacau, uma das danças da Tauaraná, com que os Uaurá homenageiam vários animais. Quando a dança terminar, Kulaí não voltará para o pequeno quarto onde esteve encerrada quase 1000 dias seguidos. Kulaí vai se casar. Está contente e dança com gosto. Na aldeia Cuicuru, finalmente chega o dia do Quarup e acontece o penúltimo preparativo para a furação de orelhas. Nus, no centro do terreiro, os meninos que vão furar as orelhas formam uma fila com seus padrinhos. Começam os cantos sagrados e eles se dirigem para trás dos troncos enfeitados que encarnam os espíritos dos mortos ilustres. Chegam as mães e avós trazendo bancos, esteiras, ervas e chumaços de algodão. Elas colocam as esteiras sobre o chão e em cima delas as ervas em que os meninos vão pisar. Com o algodão, vão limpar-lhes todo o corpo para que estejam absolutamente puros, limpos, na hora de furar as orelhas. Os cantadores interrompem os cantos rituais e vêm esfregar os rabos de sucuris nos braços dos meninos,
para dar-lhes força e coragem. Está terminada a limpeza. Agora os meninos estão prontos para a cerimônia de iniciação na vida adulta. Na aldeia Uaurá, Kulaí, a jovem que está saindo da reclusão para casar-se, é levada pelo tio, o chefe Malacuyauá, para cortar seus cabelos. Sua prisão terminou. Ela não precisa mais deixá-los crescer para cobrir o rosto. Os meninos Cuicuro tiram as camisas e, acompanhados do cantador, vão para o mar. Vão satisfazer suas últimas necessidades fisiológicas. Eles precisarão estar absolutamente limpos e puros na hora da furação. Os cabelos de Kulaí são cortados e seu rosto vai se descobrindo. Diante da casa do pajé, os meninos Cuicuro estão tensos, mas não podem demonstrar medo no rosto. Começam os cantos sagrados. Na aldeia Uaurá, a irmã casada de Kulaí começa a pintar-lhe as nádegas e o flanco com tinta de genipapo. Veja como seus tornozelos se afinaram em comparação com o resto, apertados durante o tempo de reclusão. Está terminada a pintura dos meninos Cuicuro. Junto com seus padrinhos e os cantadores, eles voltam para o outro lado do terreiro. Os furadores tomam posição, de joelhos, como se fossem partir para um ataque. Sentados no colo de seus padrinhos, os meninos aguardam, claramente assustados. Os furadores avançam e começam a furar, a seco, sem passar nenhum remédio na hora. Os padrinhos dizem aos seus ouvidos seus novos nomes. Dão-lhes coragem e alento. Dizem o que eles serão na vida. Os pauzinhos são quebrados para deixar um pedaço na orelha. O que sobra do pauzinho, o menino coloca entre os lábios. Como ele não vai poder coçar o corpo com os dedos nesses próximos dias, nem vai poder usar as unhas, precisará do pauzinho para isso. Agora, eles sobem nas costas de seus padrinhos porque não podem tocar o chão. Estão puros, não podem correr o risco de nenhuma contaminação. E nas costas dos padrinhos, eles vão para a casa onde ficarão reclusos nos próximos dias. Deitados nessas redes, eles vão passar os próximos 4 dias, sem comer, sem falar, sem rir e sem chorar, só tomando ervas especiais que os padrinhos lhes levarão. No 5º dia, começarão a comer biju, mas peixe só daqui a 1 mês. Nesses dias não verão nenhuma pessoa que não seja a que leve as ervas. Por isso está sendo preparada uma cortina de flechas para isolá-los. Eles acabam de dar mais um passo importante em direção ao mundo dos adultos. Já têm um nome de homem que só perderão se o derem a um filho ou a um neto. Os meninos que já estavam em reclusão antes de furar as orelhas continuarão presos quando terminar este ritual. Os outros vão esperar que seus pais escolham para eles o momento da reclusão. O último passo antes de se tornarem homens para sempre. Hoje é um dia muito importante para Kulaí. Ela saiu para dançar na Tauaraná e vai se casar daqui a pouco. Chegam o cantador e seu acompanhante, que fará a percussão. Começa a dança. É uma dança de pássaro. Uma das muitas danças com as quais os Uaurá representam o mundo que os cerca.
Entre os que dançam está o noivo de Kulaí, que daqui a pouco será seu marido. Agora, Kulaí segura o rabicho de um dos dançarinos, mas não é seu noivo. Nem mesmo depois de casada, ela terá de dançar só com ele. O noivo chama-se Malula. Seu nome quer dizer tatu canastra, e ele é muito tímido. Tabata, nós não estamos conseguindo mostrar direito como é que é a relação de homem com mulher aqui entre os índios, né? Porque índio não abraça mulher, índio não beija, então índio é muito discreto, um pouco tímido, né? Foge assim da câmera, as mulheres fogem um pouco. Então nós não conseguimos ainda mostrar como é que é homem com mulher antes do casamento, no namoro, nem depois do casamento. Então eu queria te propor uma coisa. O Lula ensina você a operar a câmera, a trabalhar com ela. E você vai mostrar como é que é a relação homem-mulher. Você vai filmar e você vai mostrar como é que é índio com a mulher antes de casar e depois de casar. Tudo bem. Tá bem? Tá. Então vamos lá. Assim que começa. Começa assim. Não, mas O namoro começa dentro de casa ou fora de casa? fora da casa. Começa também dentro da casa também. Assim como vocês estão? Assim como nós está. E depois? Aí depois vai namorando, né? Assim, depois vai ter até casamento. Mas vai namorando aonde? Namorando no mato, por aí, no mato também, dentro da casa também. É, né? Uhum. Agora, depois que casa, aí homem e mulher namoram onde? Na rede? Na rede. De dia ou de noite? De dia, mas de noite também. É? Uhum. É no mar também, onde que vocês andam. Não pode ter ninguém perto, não. Não. Você gosta muito dela? Eu gosto dela. Já tem filho com ela? Já tem. Já tem? Já. Como é o nome dela? Tá arrumado. Tá arrumando. Uhum. Quanto tempo faz que você casou com ela? Já tá. Já tá, eu não sei, 3 anos já. 3 anos. Uhum. Você só tem uma mulher? Já tem uma mulher. E aí, Tabata, o que mais que tem? Agora tem que ficar em pé, pra abraçando. Aí depois ele vai entrando na casa. Tá bom? Fica aí. Ficou bom, Tabata? Ficou muito bom. A relação carinhosa entre homem e mulher, embora diferente da do branco, é muito forte e costuma prolongar-se por toda a vida. Nestas cenas, a neta de Kauné, segunda mulher do chefe Malakuyauá, catava piolhos em sua avó, que estava distraída. Quando percebeu que estava sendo filmada, a neta de Malakuyauá interrompeu a catação de piolhos. Também surpresa e atônita, Kauné começa a chorar. Quando percebe o que está acontecendo, o marido de Kauné, o chefe Malakuyauá, vem imediatamente. Abraça a mulher, alisa-lhe os cabelos, faz muitos carinhos e afagos. Quando Kauné se acalma, Malakuyauá manda trazer 2 banquinhos, senta-se ao lado dela
dá-lhe o braço, aperta-lhe a mão e nos comunica. Agora pode filmar. O chefe Malacuyauá, tio de Kulaí, junto com o pai dela, saem da casa de Malula carregando a rede que pertencia ao noivo e a levam para a casa de Kulaí, onde agora ele vai morar. E assim se consuma o casamento sem qualquer outra formalidade ou cerimônia. No Alto Xingu é assim. O recém-casado vai morar na casa do sogro, a quem prestará serviços para retribuir os esforços que ele fez para criar e educar a filha. Na casa do sogro, a rede de Malula é armada ao lado da rede de Kulaí. Essa é a nova residência dos recém-casados. Agora, Malula e Kulaí estão casados. Estão muito envergonhados os dois diante da caçoada geral dos companheiros de Malula. Malula, e casamento, tá bom? Tá. Tá contente? Vai ter filho? Vai ter filho com Kulaí? É? Não sei. Não sabe, não? Mas você quer, não quer? É? No Alto Xingu, um homem pode casar-se com mais de uma mulher. Antigamente, em muitas nações, isso só era permitido aos chefes. Hoje não. E muitos homens têm mais de uma esposa. Estas duas mulheres, por exemplo, são casadas com Iruca, um cuicuro que está ajudando o sogro a fazer uma casa. Farato é um calapalo que vive na aldeia Cuicuro. Uma de suas mulheres é Cuicuro, a outra, Matipu. E vivem os três na mesma casa. E as mulheres não brigam, não? Pode? Não briga, não? Não briga, não. Pode ter duas? E mulher, pode ter dois homens, não? Não, só mulher. Só homem que pode ter duas mulheres. Ticuri, casada com Farato, é das raras mulheres do Xingu que falam um pouquinho de português. Ela está contente com seu casamento. Ticuri, quando o marido tem outra mulher, é bom? Tem. Ele tem você e ela. É bom ter duas? Bom, Por quê? assim, né? Dá menos trabalho? É, É. Trabalho divide? da pai. Você não briga com ela? Não, não. E ela não briga com você? Não, não. Nada? Nada, não. Vive bem aqui, paz, assim, É, direitinho. direitinho. Esta é a segunda mulher de Jacalo, um cuicuro, filho do chefe Narro. Antes dela, Jacalo casou-se com outras duas, das quais se separou. E com uma terceira, com quem ainda está casado. Vivem todos juntos e muito bem, segundo dizem. E não dá confusão, não? As duas aceitam você? Não, primeiro a gente amassa, né? Primeiro amassa? Amassa primeiro, aí primeiro quando eu queria casar com essa mulher aí eu falei com minha esposa, né? Eu queria casar com ele, aí não deu certo. Primeiro eu falei, não gostava dele, aí tem que acertar com ele, conversar com ele direitinho, aí tal, assim, depois ele amassa, né? Aí depois aí eu casei. Eu fui lá na casa dela primeiro. Aí eu deixei esse meu esposo aqui na minha casa. Eu não posso ficar morando na outra casa, né? Eu tô querendo casar junto com minha família, tudo. Aí fica 2 dias lá na casa dela. Aí eu converso com o pai desse aqui, eu tô querendo lá, minha casa. Aí tá bom, aí ele deixou, aí mudei ela pra cá. E agora tá tudo direito? Tá tudo direito. Elas não brigam, não? Não briga mais. Tem outra pessoa, assim, mulherada, você não viu meu cunhado? Mulher dele que tá morando sempre aqui. Outra mulher tá com ele. Não deu certo? Não deu certo. Ela não aceitou a Não segunda? acertaram nada. Mas quando você tá assim na rede com uma, a outra não fica com ciúme, não? Não, Fica, não? não, porque eu não fico assim não, viu, Rosa? Não, né? Quando minha mulher vai passeando pra lá, fica Aí você namorando. fica bom, Aí quando chega, outro vai pra lá e fica assim. Quer dizer, nunca quando tá as duas, né? Não, outro assim, né? É. Outro fica perto dela, assim, pode namorar com a mulher. Dois assim, tá certo, né? Com outro namorado, esse aí não posso, aí senão Pode não, né? não pode não. Aí dá problema. É, dá problema assim. Entre os Crenacroro do Baixo Xingu, um homem só se casava com uma mulher. Agora está mudando. Creton, por exemplo, que já foi chefe Crenacroro, tem 2 mulheres.
Entre os Chucarramãe, o casamento é diferente do Alto Xingu, como explica o chefe Raoni. Metutiri só casa uma vez ou casa com mais de uma mulher? Na casa só uma vez. Uma vez, porque antigamente assim, né? Antigamente que a avó nós casa dois, né? Então, muito ruim para ele, né? Briga, né? Então, por isso hoje que nós não casa dois, não. Nós sempre casa uma. Minha tia, a irmã de minha mãe, ela tinha 2 maridos. Tinha 2 maridos? Ela já morreu. O marido já morreu. Ela tá com ele já. Agora tem um só. Um só. E moravam os dois na mesma casa com ela? Tudo. Aí fica, outro marido fica pendurando a rede assim, outro assim. Aí a mulher fica no meio. A mulher no meio. E eles não brigavam, não? Não brigavam, já tá acostumado. Nem sempre, porém, a vida da família é um mar de rosas. Pode surgir um terceiro. Às vezes, a mulher namora outro índio que não é o marido? Isso. Namora? Namora. E se o marido descobre? O marido ninguém sabe, né? Mas se ele fica sabendo? Quando que ele fica sabendo, índio fácil, vai em cima da mulher, né? Vai em cima? Vai, bate, Bate briga, nela? bate. Bate mesmo. E no outro homem, ele bate? Não bate, não. Não bate no Não outro homem? bate. Por quê? Não sei. Tá errado esse índio. Tá errado. Bate mulher, não bate homem. E mulher, namora outro homem quando já é casada? Namora. Namora? É. E marido? Tá bem, né? Mas o marido fica bravo, não Bravo. fica? Aí bate nela. Aí bate. E ela também não vai embora? Não. Depois que bate, aí fica tudo bem. É. É assim? Assim. E quando a mulher descobre que o marido tem outra namorada, o que ela faz? Aí fica com ciúme danado, sabe? Briga muito. Bate? Bate. Bate no marido? Olha, antigamente a gente fazia muito ciúme, sabe, Costa? Hoje não sei porque já tá... Acabou disso, sabe? Acabou, né? Antigamente, quando meu pai estava novo, casado com minha mãe, ele brigava muito, batendo minha mãe, batendo com você, não sei o quê. Eu nunca batesse minha esposa, com essa aqui, essa é nova ainda, essa é minha esposa, essa aqui. Nunca bateu? Nunca, só conversa assim, quando eu queria fazer uma confusão com ela, assim, aí eu falava só com boca assim, né? Com bater com assim, não. Tem outra pessoa... E elas não batem em você também, não? Não, também não. Só quando eu vou namorar com os outros, assim, aí o pessoal conta seu marido tá namorando com outra mulher. Depois ele fala que você está namorando com aquela mulher. Não, depois ele me bate. Bate mesmo? Já apanhou muito da casa? Já muito. A divisão de tarefas entre homens e mulheres no Alto Xingu é bem clara. Ao homem cabe derrubar a mata, preparar a terra para receber as mudas e plantar. Colher e transportar é função da mulher. Como é da mulher a tarefa de ralar a mandioca, preparar a massa e a farinha, fazer o mingau de mandioca e o biju, que são os alimentos principais do Alto Xingu, junto com o peixe. Pescar é tarefa do homem. Carregar água e cuidar dos filhos é função da mulher. Uma dura função, pois as nascentes ficam longe das aldeias no Alto Xingu, por causa das enchentes no tempo das águas. Com a chegada dos panelões de alumínio, mais leves, levados pelos brancos, amenizou-se um pouco esse trabalho feminino, mas ainda é muito duro. Logo cedo, quando acordam, ainda escuro, mulheres e suas filhas mais crescidas vão às nascentes buscar água, banhar-se e dar banho nas crianças pequenas. E voltam, muitas vezes, carregando ao mesmo tempo crianças e vasilhas, com seu passinho miúdo e gracioso. Depois, cuidam da comida e dos filhos. E nas horas vagas, catam piolhos das crianças e das amigas. É uma longa jornada de trabalho que só se ameniza uma vez por mês, na menstruação, quando a mulher não pode trabalhar por 3 dias, nem comer peixe. Jamais um homem ousaria dar uma ordem à sua mulher, ou vice-versa. Nenhum homem se atreveria a reclamar diretamente de sua mulher, ou ela de seu homem, seja qual for a razão.
Podem até separar-se, mas não darão ordens, nem farão cena. Se o homem estiver insatisfeito com sua mulher porque ela não cumpre bem suas tarefas, o máximo que poderá fazer será dirigir-se à roda dos pajés e contar o que está acontecendo. E os pajés falarão com todas as mulheres ao mesmo tempo, lembrando-lhes quais são os seus deveres. Se é insatisfeita por a mulher, ela fará a mesma coisa. Relatará o problema aos pajés, que se dirigirão a todos os homens. Fora do trabalho, os homens aparecem mais que as mulheres. Pintam-se mais, enfeitam-se mais, dançam mais. Mas há danças que são só das mulheres, como esta que as Crenacroro estão dançando. É uma dança para o porco do mato. Mas há pelo menos uma dança em que as mulheres manifestam sua inconformidade com os homens. É o Yamuricumá, conhecido e dançado em todo o Alto Xingu. É essa dança que as mulheres Uaurá começam a dançar aqui. Segundo a tradição, muito antigamente, um dia os homens todos, menos um, saíram para pescar. Na verdade, queriam ir-se embora e deixar as mulheres, mas não tiveram coragem de dizer. Como demorassem a voltar, o homem que ficou na aldeia foi ver o que acontecia. E viu. Os homens haviam deixado crescer todos os pelos do corpo. Estavam virando bichos. Ele voltou e contou às mulheres. Elas primeiro foram pedir que os homens voltassem. Eles se recusaram. Então, elas decidiram assumir o lugar deles. Pintaram-se e enfeitaram-se como os homens. Puseram cocares, lutaram como eles. E resolveram ir embora também. Antes, jogaram no rio todas as crianças, para que não houvesse mais mulheres para aqueles homens. As crianças atiradas ao rio viraram sapos, bentivis e socós. Depois, as mulheres chamaram o tatu e pediram que ele abrisse um buraco, pelo qual entraram e desapareceram. Os homens ficaram desesperados, porque não havia mais mulheres. Até que um dia, um deles conseguiu cruzar com uma anta. Desse cruzamento nasceu uma menina, da qual descendem todos os homens e mulheres. As mulheres que fugiram, diz a tradição, só gostam de namorar homens jovens. Mas para isso, elas os aprisionam e escravizam. No Xingu, alguns povos acreditam que essas mulheres transformaram-se nas Amazonas, da antiga lenda do norte brasileiro. E vale lembrar que alguns desses povos do Xingu falam línguas das mesmas famílias que as nações da área onde surgiu a lenda das Amazonas. Malacuiauá, um dos raros velhos desta nação, é o grande chefe dos Uaurá. É também pajé. Mas embora chefe, Malacuiauá jamais dá uma ordem a qualquer dos seus chefiados. Ele é um chefe sem poder, como todos os chefes das nações que povoam o Xingu. Nestas cenas que estamos vendo, Malacuiauá ensina seu povo a dançar conforme a tradição, nos rituais do camaleão e do Yamuricumá, mas não dá ordens. O índio do Xingu, como muitos outros índios brasileiros, não delega poder a ninguém. O chefe é o depositário, o conhecedor da tradição, da cultura, da experiência de seu povo. E por isso é respeitado, mas não dá ordens. O chefe é quem mais trabalha e mais sofre. Tem de ser o mais generoso, o mais conciliador e o que fala melhor, mas não manda. Atamai está ajudando seu sogro a fazer uma nova casa. Talvez um dia Atamai ocupe o lugar de Malacuiauá, seu pai, porque a regra aqui é que o filho seja o sucessor do pai na chefia, como explica Paru, o grande chefe Iaualapiti. Você tem 2 filhos, né? Aritana e Pira. Pira tem. Agora,
Por que é o Aritana que é o cacique e não o Pira? E Pira também depois. Mas primeiro é o mais velho. É primeiro o mais velho. No país dos Crenacroro, as aldeias são diferentes. Não se dispõem em círculo, como no Alto Xingu, e sim em duas filas paralelas à beira do rio. E os Crenacroro, embora tenham conhecido os brancos há menos de 15 anos, já estão perdendo suas tradições. Como explica Creton, ninguém mais quer ser chefe. A chefia passa de mão em mão. E aqui, quem é que era chefe? Aqui chefe agora, porque primeiro chefe a cana. Ele saiu. Ele saiu, não quis mais. É. E depois chefe. Agora que chefe também é o terceiro, né? Agora é o terceiro. É. Você foi chefe também? Eu primeiro chefe, né? Ele o saiu. Você não quis mais ser chefe? Não, eu queria mudar de posto, né? O chefe Crenacroro, agora, é essa estranha e assustadora figura que vem brandindo sua bordunda. É Tesea, que não fala português. Antigamente, no Xingu, alguns chefes podiam dar ordens, mas só na guerra, para comandar as operações de ataque ao inimigo ou de defesa da aldeia. Mas hoje, os povos do Xingu não se guerreiam mais. Uma das únicas reminiscências do seu tempo de guerreiros é o ritual do Jauari, que pertencia aos índios Panhetá, de fora do Xingu, e que foi trazido para cá pelos índios Trumai. Depois, todas as outras tribos aprenderam o ritual do Jauari. A pintura para o Jauari é toda especial. Os homens não se pintam com urucum, como nas outras danças. Fazem uma base de calcário branco de rio sobre a pele. E sobre essa base, pintam com carvão líquido. Cada desenho quer dizer alguma coisa. Pode ser a onça amarela ou a onça pintada. Pode ser o tatu e suas unhas ou as garras do gavião. Pode identificar a família ou o clã a que pertence o guerreiro. Tudo tem significado. A dança ritual começa dentro da casa do chefe Malacuyauá. Os gritos representam a onça pintada e a onça amarela, o gavião e o galo, e assim por diante. Os homens vão agora para o terreiro da aldeia e dali para a casa dos homens. Mas não demoram a sair e caminhar em posição de ataque para o mamoeiro que representa o inimigo. Começa o ataque. Alguns dos guerreiros, antes de atirar suas flechas, gritam alguma coisa. Pode ser o nome de algum inimigo. Pode ser o nome de alguém do qual não gosta. Um parente, por exemplo. Ou o sogro, a sogra. Completado o cerco do inimigo, eles voltam à casa dos homens. Agora, eles terminam essa primeira parte do Jauari dançando no terreiro. Só nesta parte da dança é que entram as mulheres.
Hoje, esse tempo de guerra é apenas uma lembrança, que às vezes se encarna no ritual do Jauari. O que nós estamos vendo é a segunda parte desse ritual na aldeia Uaurá. Os guerreiros saem da casa dos homens batendo suas flechas com pontas recobertas por cera de abelha e emitindo gritos que imitam a onça pintada e a amarela, o galo, o gavião. Em posição de ataque, eles vão até diante do chefe Malacuyauá, comandante dos guerreiros, o mais experiente de todos, a quem, na guerra, caberia dar as instruções. O inimigo já está vindo do outro lado, e os dois grupos soltam seus gritos de guerra. Um espião do grupo se destaca e é imediatamente atacado pelos adversários. Agora, os dois grupos se postam frente a frente. A guerra simulada vai começar, no corredor ao meio. Quem ataca tenta enganar o adversário com ameaças. Quem se defende só pode colocar seu feixe de flechas diante do flanco e balançar o corpo para escapar da flecha. Quando alguém acerta o corpo do adversário, os companheiros comemoram. Até a velha Uaurá, com o neto ao colo, se alegra torcendo por um guerreiro. E a guerra simbólica continua, com os dois grupos se revezando no ataque e na defesa. Agora os meninos entram na guerra. O guerreiro ameaça, mas não atira a flecha. É um sinal de que está chegando ao fim esta parte do ritual. Agora começa a segunda parte, a dança propriamente dita. Neste ponto, as mulheres entram na dança do Jauari, uma espécie de comemoração dos feitos da guerra. E assim seguem os Uaurá, sonhando e lembrando seu passado de guerreiros. Assim mantêm a sua tradição e a sua cultura. Assim renovam, no ritual, seu desejo de continuar vivendo como seus antepassados, num mundo de homens livres que não delegam poder a ninguém e a ninguém se submetem. Um mundo de homens e mulheres que não precisam receber ordens. Cada um sabe exatamente o que deve e precisa fazer. E cada um sabe que sua liberdade é exatamente igual à liberdade do outro. A base das sociedades do Xingu é a propriedade coletiva da terra. Cada chefe de família tem a sua roça, na qual planta mandioca, milho, algodão e o que mais quiser. Mas a propriedade é coletiva. E todas as nações vivem como sociedades de lazer, de certa forma, porque não se preocupam, tradicionalmente, em produzir excedentes para vender ou trocar. Os Chucarramãe, por exemplo, até acham o dinheiro nocivo e o chamam de piucatini, que quer dizer folha triste. Os povos do Xingu, que não se modificaram no contato com os brancos, trabalham o estritamente necessário para seu sustento. E não há casos ali de um índio trabalhar para outro, para receber pagamento. Além disso e da não delegação de poderes, a liberdade e a igualdade decorrem também de que ali o saber é democrático. O que um sabe, todos sabem. Ninguém se apropria da informação para transformá-la em poder político ou econômico. Todo índio sabe fazer sua casa. Nestas cenas, Atamai, o filho de Malacuyauá, está derrubando sua velha casa, porque já está fazendo outra. A derrubada da casa velha e a construção da nova ocorrem sempre no período sem chuvas, que no Xingu vai de abril a fins de agosto, quando o céu é invariavelmente azul e sem nuvens. Nesta casa, Atamai e seu sogro viveram cerca de 10 anos, que é quanto costuma durar uma casa desse tipo. Na nova casa, Atamai e seu sogro já colocaram os esteios, já fincaram as paredes de tronco e já fizeram o trançado de madeira que sustentará o teto de palha. O chefe Uaurá, Malacuyauá, também está acabando de fazer o teto de sua nova casa.
ainda parcialmente descoberto, deixa entrar o sol que desenha rendas no chão. E à noite permite que se durma contemplando o céu muito estrelado. Nesta manhã chuvosa de segunda-feira, os Krenacrori resolveram caçar. E depois de meia hora de barco pelo Xingu, chegaram à confluência com o rio Yauti, onde entraram pela mata em busca de mutuns, jacus, macacos, antas, o que aparecesse. Cupene, atento, espreita a caça. Ele descobriu algum pássaro. É um mutum. Todo índio sabe improvisar soluções muito rápidas para suas necessidades. Cocan retira a casca da árvore e de sua parte interna a imbira para amarrar a caça morta. Tudo muito rapidinho e eficiente. Tudo acertado para o transporte do mutum, os Krenacroros saem à procura de mais caça. De repente, o primeiro da fila manda todo mundo parar. Há alguma coisa debaixo das folhas secas, invisível a nossos olhos de brancos. Cupene prepara o arco e a flecha. É uma sucuri. A primeira flecha é certeira, mas a cobra ainda está viva. Outra flechada certeira. Por essa, Cocan não esperava. A sucuri emporcalhou-lhe o braço. Quando o pessoal volta à aldeia, já há outra novidade. Alguém caçou um jacaré que está sendo esquartejado. Bem perto, uma mulher bate arroz no pilão para tirar a casca. O arroz é outro hábito alimentar recente introduzido na aldeia pelos brancos. Na manhã ensolarada do Alto Xingu, o vento varre o terreiro da aldeia Uaurá e redemoinha perto da entrada de uma casa. Numa hora dessas, nenhum Uaurá hesita em dizer que um espírito está chegando. Na aldeia Krenacroro, no Baixo Xingu, uns 150 quilômetros ao norte, o vento também varre a aldeia, na tarde que prenuncia a chuva. E ali também qualquer Krenacroro dirá que os espíritos estão chegando. Se o vento entrar porta adentro, poderá ser um sinal de que alguém foi escolhido. Como explica Paru, o chefe da nação Iaualapiti. Paru, quem é que escolhe o pajé? Eu nunca nasceu ainda. Eu vi esse que começa que pajé eu contar. Esse que começa na Nafuquá. Ela chama a Poça. Nome dele, nome desse homem, a Poça. Então a Poça matou cobra. Aquele cobra não é venenoso não. Aquele cobra, aquele feto, aquele ferro, tudo parece folha, né? Acho que ele matou. Então esse cobra ficou raiva nele. Deu doença dele, deu muito ferida. Ferida todo cobra. Então Poça ficou deitado, todo rede. Ficou, emagreceu, ficou 3 meses doente. Aí
Aí esse danço chama esse espírito Mamaé, né? Aí Mamaé vem. Tá vem com ele aí. Tá olhando. Não, você não morre. Esse que cobra tá ouvindo você. Você vai ficar sem um paché. Aí possa contar para o irmão. Ó pessoal, não sei que eu tá sonhando toda noite que esse que é espírito que te fez, que falaram para mim, eu fui a ficar paché grande. Quando já tá lá, ele tá morrendo. Então eu não morrer não, não morreu não. Então amanhã eu vou melhorar. Aí eu todo dia dou barriga cheia. Tá tomando sol, ninguém vê. Ele tá fumando. Aí ó, como que eu tô fumando, pessoal? Ele tá fumando assim, acho que ninguém vê na mão dele. Só fumaça que sai do nariz, o fígado, cabeça, todo lugar que unha, todo fumaça sai. Aí depois, então amanhã vocês vão dar pescaria. Um dia mais tarde vocês vão chegar. Pega bastante peixe. Amanhã a pessoa vai fazer para mim para a aliança. Tá bom, então amanhã tudo irmão, né? Acho que 5 irmãos. Foi pescar. Manda também pessoal outro caso. Então essa hora peixe chegaram. Aí em manda ele disse, como é que eu faço? Pode moquear? Não, pode cozinhar. Então pode pegar panela, 10 panelas. Panelão grande de barro. Então ele fica de noite. Da manhã, às 6 horas vai começando. Para cozinhar de novo o peixe, esquentando, né? Fazendo mingau, fazendo bicho. O cozido peixe, 10. Mingau, o 20, aquele cabaço. Antigo, antigamente tinha cabaça cuia, aquele cuia mais grande. Mais que mais ainda, 40 eu cuia aquele mingau. Assim. Aí vai. Aí ele disse que mais de 10 horas já começou. Ele disse que pode levar lá. Pegaram o banco, trouxeram assim, perto da porta, sentado. Aí o irmão dele segura ele assim. Aí ó, tá chegando. Ele viu o vento. Pum! Caiu lá mesmo. Aí ele vem voltando assim. Entrou. Vento rodando. Ele voltando. Chegou. Entrou na casa. Entrou na casa. Acho que vento vem mais ainda, 30 por aí. 30 vezes. 30 vezes. Cheio o casa. Então aí ia começar fumando. Cheio de fumaça lá dentro de casa. Não é gente que tá fumando. Ninguém vê. Não tinha ninguém lá Nenhum dentro. tinha. Tinha só pajé. Pajé de índio. Tem índio, só tá fumando. Só fumando, não é pajé não. O pajé tem mesmo, então ele vai mais ainda pajé. Tá começando igual aquele cunhado. Essa outra pessoa tá sentando assim, só pago, ninguém vê, só tá ouvindo só fumaça. Aí eu posso, aí ele falou, pessoal, agora eu vou morrer. O pessoal vai dar pra mim o fumo. Acho que ele deu boca. Tá fumando, só tá vendo o fumaça tá saindo. Aqui, todo lugar, aqui 1 minuto, morreu. Aí os 5 minutos, aí começando, acorda. Ele acordou. Acordou? Acordou de novo. Aí levantaram de novo assim, o pé. Tá bom. Aí falaram, mais velho, irmão. Então, dá mingau, pega mingau. Pegou o mingau assim, o irmão dele pegou. Vou dar onde? Dá pra ele, dá isso aí, tá perto de você aí. Deu assim, pegou. Ninguém viu. Só você tá pensando, só a cuia tá voando assim sozinho. Tá passando outro na mão. Pegou, tomou, passando a cuia, tá andando aí. Pega outro. Outro pegou. Pega outro. Cuia tá só voando. Só assim uns 5 minutos já acabou o mingau. Era para aqueles ventos que estavam Esse dentro que da vendo casa. tá tomando. Deu a comida para os espíritos todos. É. Aqui chegamos à aldeia Cuicuro, do Alto Xingu.
os pajés estão tentando tirar um espírito que se apossou da alma de Tiquiri, o adolescente deitado na rede. Várias vezes ao dia, o sangue foge da cabeça de Tiquiri, que fica branco como cera, não consegue abrir os olhos e quer fugir para o mato, para buscar sua alma, que o espírito do veado roubou e levou para a floresta. Se o deixarem fugir, ele desaparecerá e morrerá no mato, como explica seu avô, o chefe Narro. Ele jogou um veneno no corpo dele. Então ele sentiu assim. O veado jogou veneno no corpo dele. Então o veado jogou um veneno no corpo dele. E isso é que o pajé tirou. E também foi que pajé que tiraram isso, uma doença de um veado que jogou. Nesta manhã, os pajés da aldeia Cuicuro vieram para a mata, até o local indicado por Tiquiri. Estaria ali o espírito do veado que lhe roubou a alma. Mas os pajés não quiseram ser filmados. Só permitiram que Lula, nosso câmera, fizesse estas poucas fotos. Enquanto isso, na aldeia, alguns quilômetros além, Tiquiri tentava de novo fugir para a mata e era cercado por seus parentes. Tiquiri correu até quase desmaiar. Estas cenas foram gravadas pelos outros membros da nossa equipe que não sabiam operar a câmera. Daí a má qualidade das imagens. Enquanto a avó de Tiquiri se lamenta e brada aos céus, gritando que se trata de feitiçaria, Tiquiri é carregado para casa. Feitiçaria, isto é, fazer o mal a alguém usando suas unhas, seus cabelos ou outro meio qualquer, é considerado crime pelos habitantes do Xingu. Tanto assim que, quando descobrem um feiticeiro, ele é morto imediatamente. Às vezes, seus filhos também são mortos. O mundo mágico do Xingu não se esgota nas pagelanças e na feitiçaria. Ele está vivo por muitas formas, em muitos relatos. Não há habitante do Alto Xingu, por exemplo, que não tenha visto misteriosas luzes que às vezes cruzam o céu e com frequência desaparecem em meio a grandes estrondos. Em todas as aldeias, ouvem-se relatos antigos e recentes dessas aparições. À noite, quando já tarde, estava deitado, conversando com minha mulher. Depois, a minha mulher viu. E ele olhou para lá, ele viu. Parece estrela, começou pequeno, assim, bem baixo, baixinho, velho. Aí ele viu. Aí ele falou para mim, olha, vê aquele lá, o que é aquele lá? Quando eu vi, rapaz, poxa, quando não sei, aí eu contei para meu irmão, olha, vê aquele lá, não sei o que é. Poxa, ele assustou, levantou, ele falou para meu pai, Aí meu pai levantou também. Tinha uma casinha também assim, estava dentro, meu pai. Estava todo fora. Poxa, quando nós falamos, acho que ele escutou uma conversa de nós. Aí estourou assim, parece fogo. Pô, puta, né? Isso aí foi grande mesmo. Depois de uma caminhada de quase 2 horas na mata, os cuicuros chegam ao lugar onde já haviam descoberto uma árvore que servirá para retirar os troncos de que precisam. Derrubada a árvore, os cuicuru medem o tamanho exato para cortar os troncos, que eles enfeitarão para que encarnem o espírito dos mortos. Agora, a Fucacá, o dono do Quarupi, esfrega água com pimenta no tronco para acalmar o espírito. Alguns dias antes da grande festa do Quarupi, os cuicuros saem para uma grande pescaria, na qual estocarão comida para os seus convidados de outras aldeias. A pescaria é na Lagoa Tafununo, ligada ao rio Culuene por um braço. Nesta manhã, a Fucacá, Tabata, que é seu irmão, mais alguns amigos e parentes, vieram ao mato retirar timbó. O timbó é um cipó que, ao ser batido, espalha na água um veneno que paralisa os peixes. A Lagoa Tafununo, na verdade, é uma sucessão de lagoas, formadas por pequenos rios de águas transparentes. É para lá que o timbó está sendo levado.
Numa das lagoas, os cuicuru fecham a saída da água com uma rede. Um dos pajés finca uma forquilha no fundo da lagoa e sobre ela coloca um dos feixes de timbó cortado. Batendo no feixe, ele faz escorrer para a água o sumo que vai paralisar os peixes. O sumo já vai formando círculos de espuma tóxica na água. Os peixes começam a pular na rede. Eles tentam fugir da água envenenada. A primeira coleta de peixes já é farta. Depois de algumas horas, os cuicuru voltam. Já tem peixes suficientes para todos os convidados. Os cantadores entoam os cantos sagrados do Quarup. E os cuicuru agora trazem para dentro do terreiro os troncos que encarnarão os espíritos dos mortos. Agora estão colocados os 4 troncos. A parte que será pintada é descascada. O velho cuicuru prepara as escoras da coberta. A base para a pintura é feita com calcário de rio. Agora a pintura é em vermelho. Os troncos recebem os cocares dos mortos. Afucacá e seus parentes levam os cintos de fios de algodão que fizeram especialmente para enfeitar os troncos. E começa a lamentação dos mortos. Os parentes, que não puderam chorar durante todo o período de luto, agora podem lamentá-los. E o fazem chorando como qualquer pessoa, mas também usando cantos e palavras sagrados e tradicionais. A mulher de Afucacá chora o filho perdido. Cessam os cantos. As mulheres se retiram para suas casas. Vão ser acesas as fogueiras para alumiar os mortos. Os espíritos já estão encarnados nos 4 troncos. Afucacá, o dono do Quarup, com o arco e a flecha, insígnias de chefe, vem para o meio do terreiro. Um a um, ele começa a chamar os campeões Cuicuru e Calapalo, que amanhã enfrentarão nas lutas os campeões das outras aldeias. Durante quase um ano, ele se preparou para este momento. O primeiro chamado é Tabata, irmão de Afucacá, campeão dos campeões Cuicuru. A noite cai. Recomeça a lamentação. Homens e meninos Cuicuru, que vão passar a noite em claro, entram no terreiro em meio a grande gritaria para buscar lenha. Eles passarão a noite em claro porque têm medo de dormir e sonhar ruim, como dizem. Se isso acontecer, seus lutadores poderão ser derrotados. Ou então, se descuidarem, alguém poderá enfeitiçá-los. As fogueiras vão arder a noite toda, até pouco antes do nascer do sol. Cantadores de várias aldeias vão se revezar junto aos troncos, entoando os cantos sagrados. Os Cuicuru e Calapalo entram no terreiro para a primeira dança. Entram as outras aldeias, e todos os homens
formam um só círculo que toma todo o terreno. Terminada a dança, cada aldeia retorna a seu lugar, diante da casa do emissário que foi convidá-la para a festa. Vão começar as lutas dos campeões. A Fucacá, o chefe cuicuro, dono do Quarupi, começa a chamar os seus campeões. A luta foi chamada de Ruca-Ruca pelos brancos, por causa do som que os lutadores emitem quando giram um diante do outro, antes de começá-la. Ganha quem derrubar o adversário ou agarrar-lhe atrás do joelho. Tabata escorrega, quase cai, mas vence a primeira luta. Vem o segundo Uaurá. A luta termina empatada. Agora, qualquer cuicuro pode desafiar qualquer Uaurá para lutar. Mas o Uaurá pode não aceitar. E acontecem várias lutas ao mesmo tempo. Mas elas não influem no resultado. O que conta são as lutas entre os campeões. A festa acabou, a aldeia volta ao normal. O velho cuicuro começa a rachar com o machado o tronco que até há pouco representava o espírito de um morto. Agora ele é apenas um tronco, o espírito já foi embora. E o tronco que antes serviu à morte volta a servir à vida. Vai se transformar num pilão para socar mandioca. O sol se põe, o velho ri e a vida continua. Para o índio do Xingu ou qualquer outro índio, a posse da terra é fundamental, é decisiva. Sem terras, sua cultura desaparece, porque é uma cultura que só pode existir em grandes espaços. Todo índio é muito competente em seu meio, ele se basta. Produz tudo o que é preciso para se sustentar e manter sua família. Sabe fazer casa, sabe plantar e colher, caçar e pescar, defender-se dos animais. Se um índio perde suas terras e é obrigado a ir para o meio dos brancos, toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, toda a sua cultura não valem mais nada. Ele não tem onde caçar e pescar, não tem terra para plantar, não tem de onde tirar a madeira e a palha para casa. Ele se torna um estrangeiro, um pária, mendigo, boia fria, alcoólatra, louco. Por isso, os índios estão se unindo cada vez mais para defender suas terras, das quais eles foram os primeiros ocupantes. Terras cuja posse a Constituição e as leis do Brasil lhes garantem, mas que são cobiçadas e tomadas pela força das armas. Marcos Terena é índio, nasceu numa aldeia de Mato Grosso. Hoje, ele pilota aviões, conhece a cultura dos brancos e foi o primeiro índio a ocupar um cargo importante na FUNAI, o de chefe de gabinete do presidente. Agora, Marcos é assessor do ministro da Cultura para assuntos indígenas. Como é que você vê esta relação e essa ameaça de que a cultura do índio não sobreviva? Bem, o que eu vejo é que toda a comunidade indígena gostaria de ficar intacta, sabe? Dentro da sua sociedade, dentro do seu universo, dentro do seu mundo, dentro da selva no nosso país. Entretanto, apesar de todos esses cuidados, nós sentimos que mais cedo ou mais tarde ela será atingida pela civilização nacional.
por aquilo que se chama progresso, a interiorização em nosso país. Isso faz com que os índios, embora vivendo no meio da mata, um dia eles descubram que existe o trator, porque um dia eles veem um avião passando sobre sua aldeia a muitas pés de altura. Então o que nós sentimos é que o homem branco está atingindo a sociedade do índio. Isso faz com que o índio tenha vários interesses, desde o espelho, que era usado antigamente, até mesmo a própria utilização de facilidades, como, por exemplo, hoje, a FUNAI tem os aviões dela para transportar os doentes e aqueles caciques que vêm a Brasília para negociar alguma coisa de seus interesses junto com a presidência da FUNAI. Entretanto, o que nós sentimos que tudo isso contribui para uma maneira de tirar o índio do seu habitat, do seu costume anterior. Mas como a sociedade indígena também é uma sociedade humana, essa cultura, esse universo é dinâmico também. Então ele se transforma com todas essas influências, com todas essas interferências. Mas você acha inevitável essa transformação? Ela não temos como evitar esse contato e, consequentemente, essa mudança. Então o que nós procuramos é exatamente fazer com que essa mudança transcorra dentro de um processo normal e progressivo, sem modificar ou degenerar ou até mesmo destruir a cultura e a própria sociedade desses índios. Megaron é Tchucarramãe, sobrinho do grande chefe Raoni. Desde 1984 é o diretor do Parque do Xingu. Conhece os dois lados da questão. Megaron, você acha então que não tem jeito do índio viver isolado só lá na cultura dele? Não tem jeito. Não tem jeito porque tudo jeito chega ao branco. É garimpeiro, é seringueiro, é caçador, é estrada que ia chegar. Então tinha que fazer contato, porque senão eles morriam, pegavam a doença dos brancos e morriam dentro do mato. Hoje nós queremos matar mais gente, como eu, Megaron, nós dois estamos segurando o povo nosso aqui no Xingu. Então, ele está querendo mandar a polícia vir para cá. Que polícia vem para fazer o quê? Polícia vem, eu pode matar, eu pode prender ele. Eu pode prender, porque nós somos terra, a dona da terra. Nós, índio, a dona da terra, porque o branco terrado está querendo acabar a vida nossa. Está querendo acabar mesmo. Agora, você acha que índio tem que aprender português, estudar para saber defender melhor do branco ou não? Eu penso também assim, a gente tem que estudar para saber como é a vida do branco. Eu estou querendo, mas eu estou estudando um pouco ainda. Agora, Raoni, se os brancos não entrarem na terra de vocês, vocês vão viver em paz com os brancos, né? Isso aí eu penso. Quer dizer, você não vai brigar com não vai, não, de jeito nenhum. o seu povo não vai brigar. Não vai, não vai. Só vai brigar se branco quiser entrar aqui. Entrar aqui, aí a gente pode brigar. A gente pode matar, né? Pode matar. Né? Pode matar. Matar, porque ele é rato, né? Talvez a posição de Raoni não seja a posição de todos os povos do Xingu ou de todas as outras áreas brasileiras. Talvez outros prefiram integrar-se aos brancos. Seja como for, todos eles têm o direito de escolher o seu caminho. Mas para isso precisam ser livres. Precisam ser donos das terras que sempre foram suas. Se tiverem as terras, terão de fato o direito de escolher. E nós, brancos, temos de respeitar esse direito. Esse e todos os outros direitos dos primeiros povoadores do Brasil, dos primeiros brasileiros, nossos avós.